Meu nome é Emerson Ribeiro, tenho 28 anos, advogo há quase 4 anos, resido numa cidade que fica no sul da Bahia, chamada Camaquã. Minha cidade hoje tem pouco mais de 30 mil habitantes, é uma cidade bem pequena. Sou filho de... Meus pais são baianos, minha mãe é filha de uma família de 17 filhos, pessoa que infelizmente não teve possibilidade de estudo, então é uma pessoa semi-analfabeta. E meu pai tem o segundo grau completo, ensino médio. Apesar de eu ter sido criado apenas pela minha mãe, meus pais são divorciados, então eu tive apenas o convívio materno dentro de casa. Minha mãe desde cedo me incentivou ao estudo. Eu quero dizer muito bem claro para mim que uma caneta é mais leve do que uma enxada. Então, apesar de ela não ter tido a oportunidade de estudar por questões de vida pessoal, ter nascido numa família mais classe baixa, ela sempre incentivou para que seus filhos, tanto eu como meu irmão, estudassem. Na minha infância e durante até boa parte da minha adolescência, eu tinha uma certa dificuldade na dicção, né? Eu tinha dificuldade até de falar o meu próprio nome. Durante o ensino médio, eu tive um professor que gostava de direito e com isso ele passou a levar conteúdos de direito para a faculdade, chegando inclusive a fazer júri simulado no colégio. Aquilo me despertou o interesse de saber mais sobre direito, de estudar direito, né? Eu estudei em escola pública a minha vida toda, sou aluno de escola pública, e aquela vontade me surgiu desde o ensino médio, e a partir daí eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero cursar direito. E o fato apesar de ter tido essa dificuldade, a dicção eu sempre tentei ser uma pessoa muito comunicativa e decidi fazer direito. E o mais interessante é que quando, no meu terceiro ano, e a gente estava naquele pensamento, o que eu vou fazer, um professor me perguntou, você vai cursar o quê? Naquela época era vestibular. Eu falei, vestibular para quê? Eu disse, não, cursar direito. Você quer ser advogado? Eu falei, sim, quero ser advogado. Mas você não acha que para advocacia não dá para você? Porque você tem dificuldade de dicção. Como é que um advogado... O advogado tem que ser bom em oratória. Como é que você vai advogar se você não tem uma oratória boa, se você tem esse problema na sua dicção e tal? Aquilo foi meio que um baque, em um momento, mas ao mesmo tempo foi um combustível para a minha vida, porque serviu de incentivo para eu buscar dar o meu melhor e dizer que independente do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam sobre a gente, eu conseguia sim alcançar o meu objetivo, que era formar em direito e ser advogado. Desde sempre a meta bem definida é o que eu queria, e sempre buscando a orientação de Deus. Eu costumo dizer que nossa vida tudo acontece com a permissão dele. Com um tempo, e eu não consigo te explicar como aconteceu isso, mas minha dicção foi melhorando de forma natural, né? E para mim isso foi o trabalho de Deus. Logo em seguida formei em Direito, passei no OAB ainda durante a faculdade, no 9º semestre, e comecei a exercer a advocacia. De início, comecei a advogar em 2019 até 2020. Em 2020 foi quando eu conheci o Robert através do YouTube e comecei a acompanhar o trabalho dele através do YouTube. E o Robert, logo em um dos primeiros vídeos, me gerou uma identificação, porque o Robert é um cara também que veio de classe baixa, um cara que começou de baixo, assim como eu estava começando. É um cara que não tinha padrinho dentro da advocacia. Na minha família eu sou o único advogado, não tenho outro advogado na família. O Robert também, naquele momento que ele começou, era o único advogado. Então eu sabia que eu estava começando do zero, sem padrinho nenhum na advocacia, e eu tinha que dar o meu diferencial, dar o meu melhor para poder tentar ter o meu destaque dentro da advocacia. E aquela história do Robert se identificou com a minha, e também a questão quando ele fala do nicho na advocacia. Quando eu comecei a advogar, alguns advogados chegavam para mim e falavam, doutor, você tem que escolher uma área de atuação e atuar apenas nessa área, você não pode pegar outra área, né? E o Robert, no vídeo dele do YouTube, ele ensina que é possível você advogar só em uma área, mas é possível você também ganhar dinheiro em outras áreas através de parcerias. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer parcerias. Então, o cliente chegava lá previdenciário, eu não faço previdenciário, mas eu tinha parceiros que fazem bem, e com isso eu consegui fazer esse tipo de parceria e consegui captar um dinheiro para o meu escritório também. Quando eu comecei a advogar em 2019 a 2020, foi quando eu conheci o Robert, eu me matriculei no curso em 2020, eu tinha no total, em toda a minha advocacia, eu tinha um total de 100 processos. Após o curso de Robert e começar a aplicar a metodologia que é ensinada durante o curso, o que eu tinha durante a minha vida toda, eu passei a ter por mês. Hoje a média do meu escritório
valia em média de 150 ações, sendo que já teve vários meses que a gente bateu mais de 200 ações por mês. O foco hoje é juizado especial, então a gente tem bastante demanda em juizado especial. Nosso escritório hoje está presente em 24 estados, incluindo o Distrito Federal, então a gente já está em quase todo o território nacional, graças à metodologia que o Robert ensinou. E aí é aquele negócio, eu penso da seguinte forma: na vida a gente tem duas palavras que eu levo muito em consideração, que é a meta e o método. Meta é onde você quer chegar, onde você pretende chegar, e meta é o que a gente tem, o que a maioria das pessoas tem. Mas o que vai definir o sucesso e o fracasso é uma segunda palavra, é o método. O que é o método? É como é que você vai fazer para alcançar a sua meta. Então, eu tinha uma meta, mas naquele momento, quando eu comecei a advogar, eu não tinha um método definido. E o Robert me deu esse método. E eu comecei a aplicar esse método dentro da minha advocacia, e com isso eu consegui atingir minha meta. Hoje tenho essa quantidade de processos no meu escritório, tenho uma liberdade financeira, tenho uma liberdade geográfica, já consegui realizar alguns sonhos, já consegui ajudar a minha família. Então, para mim, hoje, a advocacia é, acima de tudo, uma realização pessoal também. Além de uma realização financeira, é uma realização pessoal, porque com o meu trabalho eu consigo ajudar as pessoas e consigo também ajudar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, que é a minha família. Quando eu formei em 2019, eu trabalhava naquela época como representante comercial. Toda a minha vida eu tive que sempre trabalhar para poder me manter, poder comprar minhas coisas que eu gostasse. Não que minha mãe tenha me deixado faltar nada, isso nunca aconteceu, mas eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro e comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu trabalhava em balcão de loja, com 18 anos eu me tornei representante comercial e trabalhei como representante durante todo o curso de Direito. Então eu trabalhava durante o dia como representante e ia para a faculdade à noite, sempre alternando. E quando eu comecei a advogar, eu ainda era representante comercial. E na representação comercial eu também tinha uma satisfação pessoal, porque é algo que eu gostava, a área de vendas, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisas dentro da representação que me incomodava e eu gostava mais da advocacia. Então, eu gosto mais da advocacia. E a representação, apesar de eu gostar, tem alguns pontos que me incomodam, dentre eles a questão de você ser autônomo, você só ganha comissão. Então, eu não podia nem ficar doente. Se eu fico doente, eu deixo de vender. Se eu deixo de vender, eu deixo de faturar, eu deixo de ganhar dinheiro. É uma coisa que me incomodava. A questão da liberdade geográfica. Eu não conseguia ficar mais de uma semana fora da minha cidade, porque se eu ficasse mais de uma semana fora da minha cidade, eu deixava uma semana sem vender, uma semana sem vender, uma semana sem faturamento, uma semana sem faturamento, uma semana sem dinheiro, né? E eu encontrei dentro de advocacia, além da satisfação pessoal, porque é algo que eu gostava, eu vi que eu poderia ter um sucesso pessoal e geográfico, né? E o que acontece? Eu conheci o Robert através do YouTube e a minha principal dificuldade naquele momento era como é que eu conseguiria fazer essa transição entre um emprego e outro, já que eu tinha uma certa estabilidade dentro da representação e eu tinha aquele receio de falar, poxa, eu vou largar um emprego, eu ganho um valor médio de X e trocar para advocacia para, entre aspas, arriscar. E o Robert, em uma aula do YouTube, ele fala que ele trabalhava na área de imobiliária, então ele trabalhava na área imobiliária e tinha outra profissão também de ser advogado. E chegou a um certo ponto que ele fez essa transição. E a minha dificuldade era como é que eu poderia fazer essa transição e qual era o momento certo de fazer essa transição. Já que naquele momento a representação comercial me dava muito mais dinheiro que a advocacia. A advocacia ainda era uma atividade secundária para mim. E eu queria, através do Robert, que aprender algum método que eu tornasse a minha advocacia a minha atividade principal e não mais secundária, para que eu conseguisse viver daquilo, né? Então a minha dificuldade era em relação a captar clientes também. E aí o Robert, logo no início, ele me deu uma dica que é simples, mas que fez toda uma diferença na minha vida. Ele falou, Emerson, você trabalha como representante? Eu falei, sim. Ele perguntou, como é que você se veste para poder ir atender seus clientes? Eu falei, eu vou de calça jeans, sapatênis e camisa polo. É a roupa comum que todo representante utilizava naquela época. Ele falou, não, você agora é advogado, você tem que se apresentar como advogado. Sua imagem tem que ser vista como advogado. Vai trabalhar de roupa social, de terno. A primeiro momento eu falei, esse cara tá doido. Na Bahia, um sol de 30 graus,
rachando a cabeça do cara. Eu ia trabalhar de terno, eu falei, não é possível um negócio desse. Ele faça o teste uma semana e depois você me diga. Comecei a ir atender meu cliente como representante comercial vestido de roupa social. Quando eu cheguei no comércio, o cliente já não me chamava mais de Emerson, representante. Ele já me chamava de doutor. E aquela imagem que o cara tinha como vendedor, ele passou a me ter não apenas como vendedor, mas passou a ter minha imagem como advogado. E com isso que aconteceu? O cliente que era meu cliente na representação comercial, quando ele passou a ter um problema jurídico, ele passou a me procurar também o Emerson advogado. Então, meus primeiros contratos foram pessoas que eram meus clientes na representação comercial. Eu comecei a captar esses meus clientes por uma questão simples. Por conta de eu mudar a minha vestimenta, as pessoas passaram a me ver como advogado, ser visto como advogado, criando autoridade e imagem como advogado, as pessoas começaram a me contratar como advogado. E aí, a minha dificuldade era essa, como é que eu poderia fazer essa captação e como é que eu poderia fazer essa transição. E o Robert conseguiu me passar esse método de uma maneira eficaz, que hoje eu já não sou mais representante comercial, a empresa que eu trabalhava eu passei para outra pessoa, e hoje minha atividade principal é a advocacia. Hoje eu consegui ter um resultado bacana dentro da advocacia, algo que eu nunca imaginei. Digo por quê? Eu comecei, e advogo até hoje, em uma cidade pequena, pouco mais de 30 mil habitantes. Pensar que uma pessoa de uma cidade de 30 mil habitantes é possível você alcançar mensalmente um faturamento de 5 dígitos, talvez se você perguntasse para um Emerson há 2 anos atrás, eu ia dizer que era impossível, né? Mas hoje, através do curso, eu vi que não só é possível você ter 5 dígitos, como é possível você ter além mais, porque hoje a advocacia te proporciona, apesar de você, independente de onde você resida, seja numa cidade de 30 mil habitantes ou numa cidade como o Rio de Janeiro de milhões de habitantes, você consegue atender pessoas de qualquer lugar do Brasil. Eu não estou numa cidade de 30 mil habitantes, mas eu estou processando em 24 estados. Coisas que há 2 anos atrás, se alguém me falasse isso, eu ia dizer que era loucura, que era doido. E hoje é uma realidade. Então, a advocacia me proporcionou essa possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do Brasil e ter um faturamento bacana, mesmo residindo em uma cidade pequena, como é a cidade que eu resido, Camaquã, no interior da Bahia. Cara, falar das pessoas mais para minha vida é algo até emocionante para mim, porque para mim são 2 pessoas, minha mãe e meu irmão. Minha mãe porque, para mim, como eu disse, é um exemplo de vida, é um exemplo de superação. Uma pessoa apesar de ter sido semi-analfabeta, ela incentivar o filho ao estudo e mostrar para ele que é possível ele ter um resultado bacana através do seu estudo, do seu próprio esforço, para mim é uma guerreira, é um exemplo de vida. E a outra, meu irmão, que sempre esteve comigo, me apoiando em qualquer decisão que eu tomava. Então, hoje eu pude ajudar em que sentido? Hoje meu irmão é educador físico, possui uma academia na cidade de Camaquã, está ampliando hoje a sua academia, e para ele abrir essa academia, eu pude ajudar ele financeiramente para que ele pudesse realizar esse sonho dele pessoal. E graças a Deus tem dado muito certo. E em relação à minha mãe, a gente já consegue dar uma estabilidade e uma qualidade de vida muito melhor para ela. No sentido que a gente consegue pagar as contas da casa, consegue pagar uma viagem bacana, consegue dar uma qualidade de vida bacana. Então, para mim, isso é satisfatório e isso é gratificante. O meu curso que eu fiz com o Robert foi advogando nos juizados. Comecei esse curso, em seguida eu fiz uma mentoria individual com o Robert. Após essa mentoria individual, eu me matriculei num curso de palestrantes e professores e logo em seguida eu entrei para a mentoria Breck. Para quem está na dúvida sobre o curso do Robert, se compensa, se não compensa, se vale ou se não vale a pena, eu costumo dizer sempre a mesma coisa para as pessoas que me questionam isso. Vale a pena desde que você esteja disposto a aplicar a metodologia. Não adianta você comprar um curso, você assistir a videoaula e você não aplicar na sua advocacia. É como você abrir uma torneira, não tem um ralo, a água vai descer direto para o esgoto. Se você assiste a videoaula, se você aplica dentro da sua advocacia, eu não tenho dúvida que o resultado vai acontecer, porque eu sou prova disso. Se o Robert estivesse hoje na minha frente, a mensagem que eu gostaria de passar para ele é de gratidão. Né? Gratidão porque ele me trouxe um método que funciona, gratidão porque desde o começo, quando eu ainda acreditava que seria um pouco difícil
eu tornar a advocacia como atividade principal, já que eu ganhava mais como restante. E ele me mostrou e me incentivou que era sim possível, quando eu mesmo não acreditava ser. Então, para mim, foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida e eu tenho uma imensa gratidão por ele ter me ensinado o método e por ele ter me ajudado e acreditado no meu potencial para poder alcançar.